Quero nessa manhã falar sobre uma coisa muito importante e que é muito ligada à nossa vida. Nós estamos aqui hoje, a sua história de vida, ela é resultado de várias coisas. Ela é resultado das suas decisões e escolhas, sim ou não? Algumas delas você teve o controle total delas. Quando eu falo teve o controle total, a gente sabe da soberania do Senhor, nossa vida está nas mãos dele, mas Deus não nos tira a capacidade de fazer escolhas, é isso que eu quero dizer. Então, uma parte do que acontece em nossas vidas, nós escolhemos, nós seguimos esse caminho, e para seguir esse caminho a gente escolheu não seguir outros, e por aí vai, e alcançamos o nível que estamos, na sua saúde, na sua vida com Deus, seu relacionamento. Algumas áreas da sua vida talvez estão indo muito bem, outras áreas talvez não estejam tão bem assim, porque você está fazendo correções de rota. Então, voltando ao ponto, o fato é que a vida que a gente tem, ela é muito o resultado das escolhas que a gente fez, e as escolhas que a gente fez, está muito associado às pessoas que a gente ouviu, ou deixou de ouvir, sim ou não? Você concorda comigo, sim ou não? O que a gente escolheu, tem muito a ver com as coisas que a gente leu, com o que a gente aprendeu, com o nosso conhecimento ou com a falta dele, com os conselhos que nós ouvimos ou com a falta dos conselhos. E quando a gente olha para a nossa vida, cá estamos. A gente coopera sim, o pastor Leandro acabou de falar sobre a nossa caminhada, a nossa trajetória, a gente é muito amigo, a família dele, a nossa, e nós nos aconselhamos. Eu gosto de ouvir o Lê também, eu ouço muito, e ele me ouve, e a gente vai conversando, a gente vai construindo a nossa vida. Por isso, nessa manhã, eu queria entregar na sua mão eu vou usar essa palavra que às vezes é muito usada, mas ela faz muito sentido, uma chave muito poderosa. Eu quero falar sobre conselhos. Os conselhos, a importância que ele tem em nossa vida. Eu não tenho a menor dúvida de que os conselhos me trouxeram até aqui. Eu lembro quando nós começamos a liderar jovens, o nosso grupo era bem pequenininho, teve ocasião que a gente foi aqui de São Paulo lá para Guarulhos, onde eu atuo diretamente. Eu morava inclusive próximo à Avenida Itaquera, perto ali do shopping Aricanduva. A gente saía daqui, ia para lá, teve ocasião que a gente chegou lá, se preparou e não foi ninguém no nosso grupo de jovens. E a primeira vez que isso aconteceu, a gente fez a reunião mesmo assim. Estava eu, a Su, na época minha namorada, eu costumo dizer, minhas 2 irmãs, e mais 3 interessados nas minhas irmãs. Esse era o nosso grupo de jovens, e até eles faltaram. Então, a gente teve que lidar com isso. Talvez, numa estatística comum, eu poderia ter dito, acho que não vai funcionar aqui. Deixa pra lá, esse negócio de jovens. Só que graças a Deus, a minha mãe e meu pai, eles falaram assim, filho, é assim, a gente tem mais experiência, tem uma fase da nossa vida que é assim, a gente precisa só plantar, o resultado não virá de início, a gente só precisa permanecer. Hoje dizer isso, porque isso foi em agosto de 95, vai fazer 28 anos, agora em agosto, quase 30 anos exercendo liderança. Eu tinha 20 anos, estou com 48, 28 anos servindo. Hoje é fácil olhar para o repertório, hoje eu aconselho pessoas, hoje eu estimulo, eu encorajo, mas naquela ocasião, você ter 20 anos, e você ter que lidar com essa experiência, ela de fato poderia ter me levado para o caminho de dizer, não, eu acho que eu não sou um líder de jovens, eu não acho que eu sei fazer uma reunião, eu não acho que eu tenho alguma coisa assim atraente para dizer, deixa para lá, mãe, não, eu estou entendendo, mas acho que não. Mas graças a Deus, eu ouvi o conselho da minha mãe, ouvi o conselho do meu pai, e eles foram muito claros em dizer que existe
uma etapa da nossa vida que a gente não verá o resultado, a gente só precisa plantar. Eu ouvi o conselho, aquele conselho deles me trouxe até aqui. Boa parte da minha vida eu liderei juventude, eu assumi outras funções, depois o pastor Carlos Roberto me convidou a liderar o MAG Brasil, por 17 anos eu fiz isso, e assim, a gente foi do alfinete ao foguete, trabalhando com juventude. Quem nasceu no dia que eu comecei a liderar, hoje é uma pessoa de 28 anos, e eu fico feliz porque eu aprendi muita coisa sobre liderança, me conectei com muitas pessoas, aprendi muitas coisas, fui conectado a uma rede global de liderança de juventude há mais de 10 anos, todos os anos nos encontramos em algum lugar do mundo, isso ampliou meus horizontes, isso me deu conexões, isso me fez crescer como líder, como pessoa, graças a Deus, bendito conselho que me foi dado e eu ouvi. Então, sobre conselhos, eu já fiz aqui sobre o que nós estamos falando hoje? Sobre o quê? Conselhos. Eu queria que você abrisse o seu coração para esta área da vida. Eu vou colocar aqui no slide o texto bíblico que eu quero ler, o que aprendo sobre conselhos. Até porque eu creio que Deus quer levantar muitos aqui entre nós como bons conselheiros. Olha, quem ouvir teu conselho vai se dar bem. Eu senti que você não acreditou muito nisso. Quem ouvir teu conselho vai caminhar bem. Ainda que você pastor, não sei ainda, viu? Mas eu já estou declarando essa realidade na sua vida. Diga aí para a pessoa do seu lado, quem ouvir teu conselho vai caminhar bem na vida, querido. Pode avisar, já avisa. Você vai ficar especialista em bons conselhos. Teu conselho vai valer ouro. Você vai dar muito conselho bom e de graça, mas posso falar? Tem gente que vai querer pagar pelo seu conselho, inclusive, na área que você atua profissionalmente. O teu conselho vai valer ouro. Eu fico pensando quanta gente na internet falando tanta bobagem. Tem gente falando coisa boa também, mas quanta gente na internet falando tanta bobagem e as pessoas pagando caro para elas. Eu sei, eu conheço esse universo. As pessoas pagam milhares de reais para ouvir abobrinha. Eu fico pensando numa pessoa como você, que está aqui, que tem uma igreja saudável, que tem líderes saudáveis, que tem um Deus maravilhoso, que é cheio do Espírito Santo, que tem a palavra de Deus, que está caminhando. O seu conselho vai valer ouro. Jovens que te ouvirem vão caminhar bem, vão construir uma vida sólida. Discípulos do Senhor que te ouvirem também caminharão bem. Você vai ser especialista em aconselhar pessoas que estão com medo. Você vai ser especialista em aconselhar pessoas que são dominadas pela timidez, escravas da timidez. Você vai ser especialista na área da profissão que Deus te deu. Você vai ser uma pessoa que vai se aprofundar nisso. As pessoas vão querer ouvir, elas vão se aproximar de você para ouvir o que você tem a dizer, e a hora que você abrir a boca, as coisas vão acontecer, porque o teu conselho vale ouro. Mas você precisa abraçar essa palavra hoje. Eu preciso que você abrace isso com toda a sua força. Se você quer se alimentar de algo, você precisa mergulhar nessa. Então vamos ver o que a Bíblia diz. O texto lá de Josué, para quem gosta de anotar, você vai anotar o texto de Josué. O passador de slides está para onde? Para cá? Tá ligado? Verdinho, vamos lá. Não funcionou. Talvez esteja, você está com a bateria. Novo teste. Foi eu ou foi vocês que passaram? Foi vocês, né? Então, eu acho que não está funcionando. Volta. É esse daí. Eu vou dando um toquezinho, vocês vão passando, tá? Conselhos sábios são recursos de muito valor. Se você consegue oferecer e acessar conselhos de qualidade, considere-se rico.
Tem muita gente que pensa que ser rico é ter dinheiro na conta. Calma aí, gente. Vamos rever nossa vida. Riqueza não é só sobre monetário. É importante sim ter o recurso financeiro, é importante. Não vamos também aqui, alienar da realidade. Agora, a riqueza não se trata apenas de ter monetário. Se você vive num ambiente onde você consegue oferecer e você consegue acessar conselho de qualidade, eu garanto para você, considere-se uma pessoa muito rica. Eu tenho certeza que você conhece realidades, talvez próximo de onde você mora, ou parte da sua família, que o ambiente é ruim. Ninguém se ajuda lá. Tem família que é assim, um estraga o outro. Ninguém puxa o outro para cima, é todo mundo puxando o outro para baixo. Quando um começa a ir bem, aí parte da família já começa a criticar. Mas se está aí, por quê? Porque deve ter feito alguma coisa. Todo mundo, eles pareiam por baixo. E existe gente assim. E eles moram no Brasil. Alguns moram em Itaquera, inclusive. Tem gente assim. Não tem qualidade de conselho. Ninguém aconselha ninguém, até porque ninguém ouve ninguém lá, gente. Ninguém consegue. Tem casa que é assim, os filhos não conseguem ser abertos com os pais, os pais também não estão atentos aos filhos, ninguém entende a necessidade do outro, ninguém olha nos seus olhos e fala assim: qual é a sua necessidade? Sobre o que você quer falar? Eu quero só te ouvir hoje. Não tem esse ambiente. Então, se a gente tem esse ambiente, a gente pode se considerar muito rico. Se você consegue olhar para a sua vida e dizer assim: eu não sei tudo, mas tem certas coisas que se alguém perguntar para mim, eu vou saber responder, e eu vou fazer isso com toda alegria. E ao mesmo tempo que você pensa assim, você também pode olhar ao seu lado e falar assim: olha, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho partes da resposta para a minha vida, porque eu sei que se eu ligar para aquela pessoa, eu vou ter no mínimo uma oração, eu vou ter a palavra de Deus, eu vou ter alguém que vai me ouvir. Se você consegue ter essa realidade na sua vida, considere-se rico, considere-se rica. Riqueza é você oferecer e acessar conselhos de qualidade. Eu gostaria que você dissesse comigo, porque isso vai gravar no seu coração. Diga assim: ser rico é conseguir oferecer e receber conselhos, diga, de alta qualidade. Maravilha. Vem comigo, Josué capítulo 1, conta essa história. Obrigado, Lê. Todos os reis, olha que história interessante, todos os reis a oeste do Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, amorreus, cananeus, dos ferezeus, dos heveus, jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Vamos lembrar que Moisés morreu, Josué é o sucessor. Eles atravessaram o Jordão do leste para o oeste. Agora eles estão se aproximando para tomar posse da terra que Deus havia prometido. E esses reis, todo mundo se juntou e falou assim: vamos lutar como um exército só. Agora não é só, nós não somos cada uma nação, não. Nós vamos para cima deles como se fosse um só exército. Porém, olha que interessante. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e com a cidade de Ai, eles usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Façam uma aliança com a gente. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vieram aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Então veja bem, o pessoal de Gibeon falou assim: Josué está chegando aí, não vamos juntar com esse povo que vai querer lutar com eles não, nós vamos apanhar. Olha o que eles fizeram com Jericó.
vamos fazer o seguinte, vamos enganar Josué. Aí eles colocaram as roupas todas farrapadas, como se ele estivesse vindo de longe, só que eles eram de perto. Eles chegaram e falaram assim: olha, a gente está vindo de longe, olha o nosso pão, está tudo embolorado aqui, a gente quer fazer um tratado. E aí eles responderam: espera aí, mas se vocês forem de perto, a gente não pode, porque nós estamos tomando posse da terra, como que a gente vai fazer uma aliança com gente que é daqui? A gente tem que tomar posse dessa terra. Olha só, eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. Quem são vocês? De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor seu Deus e de tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos de que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Está tudo mentindo aqui. Levem pães para uma viagem, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Esses pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. Nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Bando de mentirosos. Examinaram as provisões deles. Leia comigo a frase de baixo. Não buscaram um conselho de? Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram um acordo com um juramento. Depois eles acabaram descobrindo, queridos, que na verdade, acho que faltou aí um finalzinho do versículo, deixa eu ver aqui, não buscaram o Senhor, faltou só um slide aí, depois do juramento tem só mais um slide, por algum motivo pulou, mas eu vou ler aqui. 3 dias depois, deixa eu tirar desse aqui, 3 dias depois, não está o slide aqui, mas eu vou ler, de fazerem essa aliança, esse tratado, eles buscaram o conselho de Deus, sim ou não? Sim ou não? Os israelitas descobriram que na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Alguém aqui já se sentiu enganado alguma vez na vida? Você já comprou um negócio e falou assim: meu Deus, eu ainda pechinchei, achei que eu paguei o negócio, no outro dia eu encontrei a mesma coisa, mas alguém já teve essa experiência maravilhosa na vida? Que você olha e fala, e aí você olha para si e fala: mas por quê? Eu não consultei direito, não perguntei para mais pessoas, eu fui no meu instinto. Só que existem coisas que não vão afetar a sua vida, agora existem outras que vão direcionar a sua vida para outro lugar, e foi aqui o caso. Para que você entenda, o final da história é, quando Israel chegou perto dos gibeonitas, que o pessoal falou assim: agora nós vamos passar por cima deles, falou assim: agora eu não posso, porque eu fiz um tratado com eles, não importa se eles enganaram, agora eu empenhei minha palavra. E por que eu fiz um acordo ruim? Porque eu não busquei o conselho do Senhor, porque está muito claro aqui no texto, eles não consultaram o Senhor. Se eles falassem: espera aí, vocês estão falando isso aí, eu não tenho que te dar a resposta agora, eu não tenho que me mover debaixo de pressão. Posso te dar uma dica? Não dê respostas debaixo de pressão. Quando a pessoa começar a falar: não, mas agora tem que ser agora, você fala assim: não tem que ser agora. Se você quiser fazer um acordo, se quiser negociar, não vou fazer debaixo de pressão. Se Deus quer que eu compre isso, se Deus quer que eu faça um tratado com você, Deus vai trazer paz, eu não vou me precipitar, e esse negócio vai ser bem fechado, mas eu não vou agir debaixo da pressão. Amém? Isso começa desde um namoro, isso começa da negociação com um imóvel, com carro, com a vida profissional, com outros tipos de tomadas de decisão. Não se mova pelo ímpeto da pressão. Você e eu precisamos aprender a colocar
isso como um hábito da nossa vida, buscar o conselho de Deus. Porque se a gente buscar o conselho de Deus, Ele vai dar a resposta. Qual foi o resultado? Fizeram uma aliança ruim, um acordo mal feito, por não terem consultado o conselho do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós já erramos aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, quem aqui já errou na vida? Só quem já errou, só levanta a mão. Ok. Alguns desses erros, eles aconteceram, mas alguns deles poderiam ter sido evitados. Alguns desses erros nos custaram dias, noites, alguns desses erros nos custaram dinheiro. Alguns desses erros custaram relacionamentos quebrados. Alguns desses erros custaram para nós aperto no coração. E a gente podia ter evitado, se tivesse buscado o Senhor, se tivesse buscado o conselho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas de forma geral, não quero ser genérico aqui, mas isso acontece, não tem o hábito de buscar conselho. Não tem o hábito de ouvir com atenção. Não faz parte da nossa cultura. A gente se move muito pelo que a gente está sentindo. Eu gosto muito de estudar perfis. É minha área de estudo, é minha área de especialidade. Eu gosto muito de estudar o comportamento humano. Terminei uma pós agora em neurociências. Eu acho incrível a maneira como Deus nos criou. E nós temos uma característica. Nós, de forma geral, não todas as pessoas, mas de uma maneira geral, se pegar o macro, nós somos a gente é muito otimista. Boa parte da população é muito assim. Eu não entendi nada, mas no final vai dar certo. Boa parte das pessoas. Sabe assim, aqueles alunos que vão prestar um vestibular, não estudou nada, deu uma meia dúzia de páginas que deu, e sente aquele negócio, aquele otimismo. No final dá certo. Aí depois começa a descobrir na vida que não dá. Que tem coisa que se você não debruçar, não vai dar certo. Tem coisa que você tem que ler. Tem gente que nunca leu o manual na vida. Porque ele lê a primeira página, a última, e fala assim, acho que eu já entendi. Tem gente que está rindo assim. Tem gente que está dizendo, sou eu essa pessoa. Eu sei, nós somos assim. E o fato de nós sermos assim, nos faz andarmos de forma empírica, pela nossa experiência. Eu acho que é mais ou menos, nós somos muito intuitivos. A intuição é uma virtude, desde que colocada para funcionar do jeito certo. A intuição não te ajuda toda hora. Às vezes você fala, não, eu estou sentindo aqui, eu acho que não sei o quê, e você não tem um conselho mais consistente, você não deixou aquilo maturar, você não esperou, e se precipitou, e te levou a ter problema. E é isso que o Senhor está nos livrando hoje. Nós aprenderemos a consultar mais as pessoas, nós aprenderemos a fazer as perguntas certas, e nós vamos ficar tão bom nisso, que nós também nos tornaremos bons conselheiros. Porque se tem uma coisa que uma igreja precisa, é de mulheres que sejam boas conselheiras, é de homens que sejam bons conselheiros. E uma igreja como a Comunidade da Graça em Itaquera, vivendo esse tempo novo, um espaço novo, um ambiente novo, Deus também quer renovar dentro de cada coração o poder, a capacidade de dar conselhos poderosos. O espírito de conselho e do temor do Senhor, diz Isaías, que estaria sobre Jesus. E nós temos a vida de Cristo. E eu quero dizer que você vai se tornar mentor e mentora de muitas pessoas. As pessoas vão querer andar com você, elas vão querer te ouvir. Guarde isso que eu estou falando. Com bons conselhos, diz Provérbios 20, versículo 18, os planos são bem-sucedidos. Ao passo que 13 de Provérbios diz, quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades, que foi o que a gente acabou de falar aqui. E assim sendo, abra teu coração para essa realidade, não tem como fugir disso, você precisará de conselhos. Se você não busca conselho em algum momento da sua vida, você poderá errar. Vamos abraçar essa realidade. Nós precisamos, não importa quanto tempo eu tenho de experiência, eu já sei, eu já estudei tudo. Não existe isso. Eu, Fernando, precisarei de conselhos. Eu vou precisar identificar na minha vida quem são as pessoas que eu devo ouvir. Eu acabei de falar hoje na nossa escola da Bíblia, ou na classe de liderança, foi depois, na classe de liderança. A nossa vida é assim, quando você olha as pessoas do seu lado, existem aquelas pessoas que são legais, é legal de estar com ela, tomar um café com ela, rir com ela, viajar com ela, mas nós precisamos de uma categoria de pessoas
que nos desafiam. Que tem gente que é legal, mas elas não nos desafiam. E não que elas estejam erradas, são pessoas que Deus colocou na nossa vida, é legal estar com elas. Mas nós precisamos de um tipo de pessoa que corrija a nossa rota. Você tem que ter um tipo de pessoa que de vez em quando tenha liberdade de dizer para você, você consegue fazer melhor. Essa categoria de pessoas, elas são as que mais nos deixam desconfortáveis. Vamos abraçar a realidade. Mas elas são importantes na nossa vida. Porque quem nos faz crescer são elas. Um líder de célula, quem é essa pessoa, senão alguém que ama tanto, que além de estimular, de expressar afeição, também ajuda a corrigir a rota das pessoas. Irmãos, só ter alguém para dar risada não ajuda nada. Ande pela noite, você vai ver os botecos de Itaquera lotado de gente. Tem gente que está lá batendo cartão há 15 anos no mesmo boteco. Essa pessoa não melhorou em nada na vida. Pelo contrário, deve ter até piorado. E ela está cercada de gente rindo com ela. Sabe por quê? Porque ela não procura, ela não se coloca. Tem gente que foge. Deixa eu dizer algo para você, tem crises que nos fazem crescer. A gente fica se desviando, não quero porque eu não quero ouvir a verdade, porque eu não quero tomar decisão, estou com preguiça. Não, você precisa se colocar de frente a um problema, você tem que ouvir uma verdade, você precisa ter pessoas na sua vida assim. Porque os conselhos, tem dois tipos de conselhos, aqueles que nos livram de dificuldades, mas tem aqueles conselhos que nos ajudam a crescer. Tem gente que só busca conselho quando está pegando fogo a vida dela. Tem gente que começa a ligar para todo mundo, procura o pastor, só quando o negócio pegou fogo. Resolveu o problema e esquece, não busca mais conselho de ninguém. E é isso que vai mudar na vida de todos nós. Agora nós não buscaremos conselhos só para nos livrar de dificuldades, mas nós vamos buscar conselhos para crescer também. Eu aprendi uma coisa, Fabi, quando eu comecei a liderar jovens, eu fazia a lista de acampamento. O primeiro acampamento que a gente fez em 96, levamos 44 adolescentes, né? A Su e eu tínhamos 20 anos. Depois no segundo ano levamos 74, 94, 128, 156, 172, 194, foi aumentando, até o dia que eu olhei, eu vi a listinha lá, 387 jovens, lá no NR. Sabe o que eu percebi? Eu comecei a observar quem se inscrevia primeiro. Eu ficava imaginando quem ia se inscrever primeiro para os nossos acampamentos, ou para os nossos eventos de edificação, eram as pessoas que mais estavam precisando, talvez aquelas pessoas estavam passando um momento difícil na vida. Aí depois eu descobri que quem se inscreve primeiro é quem já está bom. Aí eu comecei a entender uma lógica. Quem está indo bem quer crescer mais ainda. Quem está indo bem quer ouvir o conselho. Quem está indo bem tem vontade de aprender. Agora quem às vezes está mal, parece que não busca o conselho, não busca ouvir. Ela tem que ser empurrada para fazer algo. Eu descobri essa lógica pela experiência, eu não sabia que era assim. Observe a sua vida. Se você é uma pessoa que está crescendo e aprendendo, você vai ter vontade de aprender mais. Quando abrir uma imersão de casais aqui, acampamento de casais, quando abrir qualquer, você vai querer ser o primeiro a se inscrever, porque tua vida está numa espiral de crescimento. Mas quando você não tem vontade de nada, preste atenção na sua vida. Você pode estar numa espiral de descendência. Você pode às vezes estar se sentindo no fundo do poço, porque você não tem nem ânimo para dar aquele passo, para dizer, nossa, eu quero ouvir as coisas, porque eu quero aprender mais, eu quero avançar mais. É assim que a gente faz uma autoavaliação. O ânimo que eu tenho para crescer mais, para ouvir o conselho. Você está comigo aqui? Essa palavra está instruindo o teu coração nessa manhã? E assim, queridos, nós precisamos sempre desses dois tipos de conselhos. Como que nós podemos buscar conselhos? Primeiro, ore e leia a palavra com entendimento e com atenção. Eu tenho descoberto também que boa parte dos cristãos leem a Bíblia errado. Não lê com atenção. A gente tem um problema de foco nos nossos dias, sobretudo. Nossa cabeça está fazendo milhares de coisas, sim ou não? É uma realidade. Ontem eu estava conversando com um amigo, eu estava dizendo para ele, por que não se encontra mais gênios na nossa geração? O gênio, ele precisa
O gênio, ele precisa ter o tempo do tédio. Ele tem que ter um tédio na vida dele. As pessoas não abominam o tédio. Ah, que tédio! Mas você tem que ter um espaço na sua vida para você não fazer nada. Pode ser 1 hora, pode ser alguns minutos. Se alguém procurar, você não vai estar cometendo pecado nenhum, porque todo mundo parece que tem medo de falar que não está fazendo nada, né? Você tem que falar que você está fazendo alguma coisa, porque senão você vai dar a impressão, como assim eu não estou fazendo nada? Já pensou alguém ligar para você? Sinta essa experiência agora. Você está correndo, você está fazendo, o que você está fazendo agora? E você fala assim, nada. Como assim nada? Nada, eu estou tirando um tempo de descanso. Eu estou tirando meia hora de descanso para não fazer nada, nem para olhar mensagem, inclusive. Quer ver? Sinta essa frase. Eu vou perguntar para você: o que você está... Você vai responder assim para mim: no momento não estou fazendo nada. Quer ver? O que você está fazendo? Tem gente que se sente até culpada de responder, cara. Não tem problema, em algum momento você não está... aqueles que não gostam de fazer nada, não vai pegar essa mensagem. Era tudo, Senhor, que eu precisava ouvir na minha vida. Era esta palavra, a revelação que eu tinha. Hoje eu ouvi uma palavra que diz que eu não tenho que fazer, é certo eu não fazer nada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, o Senhor, Ele criou o mundo, em 6 dias, no 7º Ele descansou. E hoje, a nossa geração, a galera aí dos juniores, se eles ficarem meia hora sem fazer nada, eles já falam assim, não estou fazendo nada, que vida é essa? E tem que ficar sendo estimulado o tempo todo, sim ou não? Vai para o TikTok, vai ver o carrossel de vídeo, vai ver tudo, a cabeça tem que ficar milhão o tempo todo, porque você não aprofunda nada. O nosso cérebro funciona assim. Tem hora que tem que revolver a terra dentro dele, tem que entrar. A gente já ouviu muita informação, a gente tem que deixar a informação boa entrar. A gente não deixa, por isso que a gente não perde a capacidade criativa, perde a genialidade. A gente não lê a palavra com entendimento, com atenção. A gente está lendo a palavra e já está pensando no almoço. Mal almoçou, já está pensando na... Tem gente que já está na segunda-feira, já está volta da segunda para cá. A nossa cabeça está sempre em algum lugar, sim ou não, gente? Essa é a verdade. Você tem que aprender a lidar com seus pensamentos, eles estão fugindo o tempo todo. E a hora que vai ler a palavra, você lê, já aconteceu, você lê o mesmo capítulo, versículo, eu não estou conseguindo entender, porque toda hora teu pensamento escapa toda hora. Aí a gente não consegue, a palavra não entra, aí a gente fica sem conselho, a gente fica sem direção, o Waze interno não funciona, fica sem o sinal. Então, você quer buscar o conselho, você precisa desvencilhar, falar assim, agora eu vou orar. Mas eu só consigo fazer 5h30, vale a pena, levanta às 4 da manhã, o horário que ninguém vai te incomodar. Ore e leia com entendimento e atenção, seja um estudioso da palavra. Segunda coisa, pense na melhor pergunta e consulte sua referência. Quem é a pessoa que é sua referência? Na vida a gente não tem só um mentor, a gente tem aquele mentor de vida, é verdade. Eu posso olhar para o Leandro e saber, eu tenho certeza, ele e a Fabi são mentores de vida, porque se olha para a vida dele, se olha de uma maneira geral, as coisas são frutíferas na vida dele. A atitude que ele tem com as pessoas, com os amigos, com a liderança que está sobre ele, com os liderados dele. Se olha para a vida dele, não é um pastor envolvido em problema, como está cheio por aí. E não é o último ano dele, você vê a trajetória da vida dele por vários anos, tem consistência. Então, é um casal que é mentor de vida. Mas você também pode ter mentores em outras áreas, na sua profissão, em alguma área específica. Você precisa aprender a fazer boa pergunta, gente. Eu já pensei, se um dia eu me encontrar com tal pessoa no elevador, eu tenho que saber fazer, eu não posso perder aquela chance. Que pergunta que eu faria para ela? Aí a gente vai perceber que a gente faz pergunta errada, a gente faz pergunta que a gente já sabia a resposta. Você tem que fazer uma pergunta legal, você tem que construir qual é a pergunta dessa semana. Eu preciso fazer uma pergunta boa, para ter uma resposta adequada. Você está aqui comigo?
Nós já vamos orar, tá? Mas eu estou falando sobre conselhos. E terceira coisa, você precisa anotar o que você está decidindo hoje. Nós esquecemos o que Deus falou conosco, o que as pessoas nos aconselharam. A gente não assimila direito, porque nós queremos gravar tudo aqui. A gente precisa, deixa eu dar uma dica para você. Eu sei que a gente vive numa área de alta tecnologia, inteligência artificial chegando, GPT, um monte de coisa, tal, não sei o quê. Nós precisamos anotar mais, anote, isso é um exercício cerebral poderoso para ativar suas memórias. Registre o que você está fazendo, registre essa fase da sua vida, tire alguns minutos, não é possível que você não tenha alguns minutos para escrever o que você está decidindo. Você não precisa ser um estudioso aprofundado de nada, você não precisa ter grande formação para ser uma pessoa que com simplicidade, tranquilidade, anote, registre as suas decisões. Hoje eu ouvi isso no culto, eu aprendi isso e eu decido que eu serei uma pessoa que buscará mais, que ouvirá mais, que anotará mais. Eu aprendi hoje que eu preciso melhorar minhas perguntas. A minha pergunta é ruim. Se você faz uma pergunta ruim, você tem uma resposta ruim também. Então eu preciso entender qual é a pergunta que eu faria para você, se eu pudesse ter alguns minutos com você. Você já viu entrevistas em que alguém especialista numa área, quando alguém pergunta, ele fala assim: essa pergunta é boa, porque é uma pergunta que porque aquela pessoa que é especialista naquela área, ela entende que aquela pergunta ele tem que pensar para responder, porque se é só pergunta mecânica, não precisava fazer. Tem pergunta que eu não preciso fazer, que eu já sei. Eu preciso perguntar para um piloto de avião: você é cuidadoso na hora de pilotar um avião? Eu preciso fazer uma pergunta dessa, porque eu perdi meu tempo, perdi minha chance. Eu posso fazer outras perguntas. Se eu estiver diante de um piloto, eu posso perguntar para ele assim: o que você faz logo que se levanta num dia que você vai pilotar? Opa! Alguém me parece que fez uma pergunta que ninguém faria. Piloto, você tem medo de altura? Tenho, por isso que eu sou piloto de avião. A gente tem que melhorar, você concorda comigo, sim ou não, queridos? E por que eu trouxe essa palavra aqui para o seu coração? Entendo que esta palavra vai trazer uma solidez mais profunda ainda para a comunidade da Graça em Itaquera. Uma igreja que tem bons conselheiros. Olha, você pode passar aqui na região de Itaquera, talvez você vai encontrar muita igreja lotada de gente, mas a maioria do pessoal é muito raso. Eles não têm culpa. Espero que o Senhor treine a liderança deles para ativá-los nesta área. Mas eu fico pensando, como é saudável uma igreja que tem bons conselheiros, que os homens são bons conselheiros, que os jovens são bons conselheiros, que as mulheres são boas conselheiras, porque aprendem a buscar o conselho e aprendem a oferecer conselho de qualidade, e isso deixa a nossa vida rica. Em nome de Jesus, amém. Encerrou a mensagem. Que essa palavra edifique e fortaleça teu coração. Eu estou olhando para bons conselheiros aqui. Olha, eu queria um dia almoçar com você, sentar com você, pegar um avião com você, ficar assim algumas horas, só para ouvir, porque eu tenho certeza que Deus está colocando, tem muita riqueza que nem você sabe que você tem, e eu creio que o Senhor está aperfeiçoando essa obra na sua vida, em nome de Jesus. Comunidade da Graça Itaquera é uma igreja de excelentes conselheiros. Você crê nisso? Aplauda aquele que é conselheiro. Conselheiro. Aplauda aquele que te aconselha. Ele aconselha teu coração todos os dias. Podemos ter música aqui? Quero fazer uma oração. Tem alguém comigo aqui no teclado?